que, como eu disse, a gente precisa de Nana, sabe? No nosso dia a dia, nas nossas práticas, e a nossa civilização precisa de divindades como Inanna. E que você possa ser. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente para falar de divindades, uma coisa que a gente ama, não é mesmo? Aqui no quadro Papo Divino do meu canal. E hoje, né, assim, um dia super especial por dois motivos. Primeiro, pela divindade que a gente vai falar, uma divindade assim que é incrível, maravilhosa, muito antiga, que tem uma relação intrínseca com a origem dos cultos, né, da humanidade, do que a gente tem de mais antigo em termos de dados sobre isso. E também está muito especial esse vídeo, porque a gente tem aqui uma convidada incrível, que eu estou tendo o maior prazer e já agradeço de antemão por estar aqui. A Maia, seja bem-vinda! Oi, gente, é a galera do Estrela Pagã. Eu tô muito feliz de estar aqui porque eu comecei aí do outro lado, igual vocês, admirando muito o trabalho da Yohara, admirando muito o conteúdo que ela coloca aqui, a verdade que ela coloca aqui e a forma pessoal e também visceral com que ela lida com esse trabalho, sabe? E é muito legal a gente estar fazendo isso. Foi muito importante na minha jornada, ela sabe disso. Descobri esse canal, descobri esse conteúdo e descobri que eu não era louca, né? Que tava tudo normal comigo e que eu não tava criando coisas da minha cabeça. E hoje a gente vai falar sobre a minha divindade guia, sobre a divindade que eu escolhi, que me escolheu e que tem me acompanhado aí há muito, muito tempo. Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre Inanna, que também é conhecida por muitos outros nomes, de muitos epítetos e de uma história, assim, avassaladora. É maravilhoso, assim, uma oportunidade que eu acho única estar aqui com você, Maia, da gente poder conversar sobre Nana. E dentro do aspecto pessoal, né, do seu culto, como você lida com isso, porque é isso que esse quadro traz, é muito menos sobre a divindade em si, mas é muito mais sobre como os filhos dessa divindade, ou as pessoas que cultuam essa divindade com afinco, lidam com ela e como é esse dia a dia com a divindade. Claro que acho que falar sobre Nana, a gente tem que tocar alguns assuntos, né, da história dela e se você quiser e puder estar aqui conversando, trazendo esse conhecimento pra gente, com certeza a gente vai amar. E aí, pessoal, para quem está aqui de primeira viagem, né, esse canal a gente já trabalha um pouco nesse formato de conversar com os filhos das divindades, sobre essas divindades, como é. Eu fiz uma série de perguntas há anos atrás, e que na época em que ainda se usava tag, né, usava muito tag Pois no é. YouTube. Não é a long time, mas assim, eu ainda mantive essas perguntas porque eu acho que dá muito certo. São perguntas mais intimistas mesmo pra gente conversar. Então, se você tiver interesse de saber sobre outras divindades, nós temos vídeos sobre Ácete, sobre Atena, sobre Hécate, entre outras, tá? Só vocês darem uma procurada aqui no canal. Então, hoje a gente vai começar aqui falando, né? Primeiro agradeço demais o carinho, Maia, assim, a gente se Ah, conheceu nessa coisa net, eu tô achando ótimo, né, no meio diretamente dessa de São pandemia, dessa Paulo. loucura, tudo, sabe? Desse novo estilo de vida que a gente acabou aprendendo a viver. Sim, sim, muito legal. Então, assim, partindo para a próxima pergunta, como foi que seu contato começou com essa divindade? O que aconteceu para que Inanna, uma divindade tão antiga, que muitas pessoas têm medo dela, né? A gente sabe bem disso. Como é que ela surgiu na sua vida? Ela surgiu através do meu despertar, né? Veio tudo junto. Tipo assim, eu não tive muito tempo pra respirar. Eu já tava meio desacreditado com algumas coisas, desacreditado com algumas coisas, eu já tava meio mal. Eu sou uma pessoa muito pra cima, tipo, sabe, uma pessoa muito grata, assim, pela vida, muito pra cima. E eu tava me vendo num momento meio que depressivo, sabe? Não uma depressão de fato, porque ela me salvou disso.
Ela pôde, naquele momento ela já fez esse resgate, mas eu tava meio mal. E eu tenho um projeto com uma amiga minha, que é a Rafaela, que eu já falei pra você de várias vezes dela, e é, tipo assim, o amor da minha vida. E a gente tem um projeto que a gente faz juntas, que é um programa de cultura pop, e eu amo fazer aquele programa, eu amo, tipo assim, eu faço com a maior energia lá em cima, eu adoro fazer. Nesse dia eu tava tão mal, que eu falei pra ela, Rafa, eu não quero fazer. Aí ela falou, tá acontecendo alguma coisa com você, né, amiga? Eu falei, tá. Aí ela pegou e me falou assim, essa é a deusa Ishtar, tem algo que ela quer falar com você. Ela pegou e me mandou essa mensagem assim no WhatsApp. Aí eu fui pesquisar, né? Porque a gente tava até brincando, que a gente é da geração 90, a gente tem esse negócio de querer tudo de mão beijada. A gente vai lá e se antecipa e pesquisa antes. Aí eu fui lá e pesquisar e, tipo assim, lendo no Wikipédia dela, eu nem fui fundo, sabe? Lendo no Wikipédia dela, vendo tudo. Eu comecei a chorar, eu comecei a me identificar muito. Eu comecei a ver que tudo aquilo que eu esperava de uma divindade existia em uma divindade, era ela, entendeu? Todas essas questões que eu achava de bem, mal, de de gênero, porque ela é uma divindade muito atrelada às questões de gênero, ela fala muito sobre gênero, de força, de você trabalhar de fato a sua sombra, de você entender que existem partes negativas em você que são importantes, sabe? Que constroem a sua personalidade. E só de ver assim o Wikipedia dela, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Aí meu contato começou basicamente nesse momento. Aí eu fui meditar com ela. Aí foi a primeira vez que eu consegui meditar direito, que eu tive alguma experiência, porque antes a minha mente viajava, eu ficava pensando em coisas aleatórias. E daí o contato foi só evoluindo, só evoluindo. Ah, isso é muito, muito legal. E é legal que ver, assim, que o seu despertar, que foi quando você começou a conhecer sua divindade, foi o quê? No início do ano, né? Como você falou no início do vídeo. Sim, foi bem E no começo aí, do ano. aconteceu. Nossa, você já viveu tanta coisa. É incrível o poder que as divindades têm, os deuses têm de transformar as nossas vidas, né? É maravilhoso demais. Justamente porque eu nunca tinha tido a concepção em mim de reencarnação. Eu não tinha essa concepção. Eu não era uma coisa que eu acreditava de fato. E hoje, trabalhando com ela, vivenciando as coisas que eu vivencio, do jeito que eu vivencio com ela, eu parei a pensar muito mais na reencarnação. E eu sinto muito isso, sabe? Eu sinto, é como se fosse um déjà vu, mas um déjà vu muito mais louco, muito mais forte. E então eu acho que assim, por mais que eu esteja com ela nessa vida há pouco tempo, eu acho que eu já tenho uma trajetória com ela, sabe? Tanto que eu te falei isso que eu consegui identificar outros momentos da minha vida que eu não tinha nem despertado, em que eu escutava a voz dela já na minha consciência. Eu não sabia quem era, eu achava que era a voz da minha consciência, ou que era a minha voz feminina, alguma coisa assim. Mas hoje eu sei que era ela, tipo assim, e ela já tá comigo de muito, muito tempo. Ah, isso é ótimo. Vamos para a próxima pergunta. O culto dessa divindade é popular? Quando você olha para o em volta, você vê muitas pessoas cultuando Inanna? Olha, essa é uma pergunta bem complicada de responder. Porque, assim, se a gente for colocar do panteão dela, praticamente ela é a única que tem algum tipo de culto hoje. Pouco, pouco. Ela poderia ter bem mais, de acordo com a questão de ela ter sido uma das primeiras divindades, de ela ter sido trabalhar por muitos anos. Sim. Eu não consigo dizer que o culto dela não é popular, porque, tipo assim, no panteão sumério no geral, ela é a única praticamente que é cultuada hoje. Que você vê as pessoas ainda, que nem eu aqui falando sobre ela. Só que ela não é como Hecate, como Afrodite, que você encontra conteúdo em todo lugar, que você tem facilidade para encontrar imagem, que você tem facilidade para encontrar meditação guiada. Até para você encontrar uma meditação guiada com ela é mais difícil. Mas também tem muito aquela questão do que você falou de que algumas pessoas elas ainda têm medo de explorarem as deusas negras. Elas têm aquela visão muito demônio Deus, sabe? E que não existe o meio termo entre demônio e Deus. As pessoas parecem que elas não enxergam isso. Então, em divindades como Lilith, eu acredito que Lilith tenha tido força popular graças à cultura pop, em primeiro ponto, que ajudou bastante ela, e ela não é uma divindade que aparece muito na cultura pop, mas também as questões feministas, ao momento feminista que a gente vende, que a gente vive, ajudou muito a reacender o nome de Lilith. E se a gente for comparar assim, dentro do meio pagão, ela não é a mais popular. Tipo, ela não é. Divindades muito mais recentes que ela são bem mais populares. Por exemplo, Freya. Freya é uma divindade muito mais recente.
que ela, se a gente for colocar em período histórico. E é mais popular do que ela, que é uma divindade muito mais antiga. Eu acredito que tenha muito a ver com isso, né? Não, é com esse medo e com o fato de que Inanna, e ela vem com uma força da mãe, que chamam, quando a gente vai falar de arquétipos, nós chamamos de mãe dentada, que é esse arquétipo da deusa destruidora. Não só que ela tem esse arquétipo, né? Inanna, ela tem todo um leque enorme e uma complexidade enorme, assim como as divindades são muito complexas, mas quando muitas pessoas olham para ela, eu acredito que elas veem essa mãe dentada, porque é uma mulher da guerra, e não só da guerra, né? Ela é uma mulher que se deleitava na guerra, que se divertia, então a guerra para ela era algo prazeroso, é algo prazeroso. Então, A mitologia fala que a guerra pra ela era tipo assim, uma pista de dança, que ela chegava lá e ela dançava, que pra ela era muito natural estar ali. E aí, o que a gente vê hoje? Hoje o mundo é muito dicotômico, né? Então você tem bem e mal, muito pelo... A gente tem isso encrunhado na nossa cabeça por causa do cristianismo. Do todo o background cristão, né, que a gente tem. E eu até falo isso um pouco nos vídeos sobre caráter elementar negativo, que eu intitulei Deusas Negras. E assim, isso assusta quando você vê uma mulher que, dentro dessa cabeça cristã, na verdade não deveria ser da guerra, porque a guerra é do homem, né? É ligado ao homem, ao masculino. E ela é a primeira divindade da guerra, tipo assim, na história. E ela era mulher. Ela é uma divindade feminina. Depois que a guerra virou uma área masculina, mas a primeira divindade, que nem eu falei, os reis se curvavam para ela. Todo rei que queria conquistar algo, que queria ganhar algum território, cultuava ela, sabe? Então a gente entende que o começo de tudo ele é um começo feminino. Só que também tem aquela questão que eu tava conversando com você, que eu te falei, que assim, a Suméria foi um assunto que ela não foi estudado até 1850. Porque antes as pessoas elas não estudavam tanto a história tão antiga, né? Elas estavam vivendo muito ali o momento, acontecia muita coisa. Então, em 1850 começaram as escavações ali no Iraque, onde era a Mesopotâmia. E dali para frente que começou a se estudar esses povos muito antigos, que foi quando encontraram as imagens, as tabuletas. Então, acaba que é tudo muito recente também, né? Que nem a Grécia que caminha junto com o cristianismo, ou o Egito também, que estava muito ali próximo, uma coisa da outra mais recente. Então por isso que eu acho que ela também seja um pouco menos popular. Sim. Acho que por tudo isso a gente compreende bem. Até porque a gente estava também conversando sobre isso, né? Que as divindades gregas, elas têm uma presença muito forte. Elas nunca deixaram de ter uma presença forte, mesmo através da cultura pop, através de quadrinhos, etc. Ainda são uma energia muito, muito próxima. E a gente vai olhar para Mesopotâmia, etc., esses povos. Nossa, tá do outro lado, lá no Oriente, né? Apesar do Egito, Kemet, também ser ali, tem toda uma diferença, né? Também da idade das civilizações. É só a gente olhar para o mapa de história, tipo assim, para uma grade curricular de história de um aluno do ensino médio. Ele estuda Egito, ele estuda a Grécia, mas a gente vê pouquíssima coisa da Mesopotâmia. Pouco. E a gente só vê do Egito, sabe por quê? Porque em muitos momentos a história do homem branco se cruzou com o Egito. Porque se não tivesse tido nada do homem branco, de interferência de homem branco ali, do homem branco europeu, a gente não estudaria também não Egito. Verdade. Assim como a gente não estuda outros povos africanos. A gente não estuda aqui. Né? E querendo ou não, quem estava lá na Mesopotâmia era, porque é o berço de tudo. E depois a história da Mesopotâmia, porque lá também é o berço do cristianismo, né? Lá também aquela região, tudo ali é o berço do cristianismo. Quando o cristianismo surge, ele meio que rouba tudo, sabe? É que nem, por exemplo, hoje você vai na Grécia, você ainda encontra pessoas fazendo estátuas para os deuses, você encontra alguns tipos de culto. Hoje, se você vai no Iraque, é muito difícil de você encontrar uma pessoa cultuando ela. É muito mais fácil você encontrar aqui, tipo, do outro lado do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, que ela também é bem popular nos Estados Unidos. Em inglês você encontra muita coisa sobre ela. Mas no próprio Iraque, naquela região onde era a Mesopotâmia, onde era a Babilônia, não. Não, é verdade. E ali, assim, tem outras questões sociais, né? Que, nossa, eu nem espero
se me disserem que não tem absolutamente ninguém cultuando essas divindades antigas, eu não vou me sentir surpreendida, porque aquilo ali são outras questões bem complicadas, né? Social e religiosas, enfim. E a gente fica meio. Eu fico meio chateada com isso, sabe? Porque eu acho ela tão importante para as pessoas terem dado as costas assim tão facilmente, sabe? Mas eu acho que assim, eu acho que a nossa geração ela é uma geração muito importante em todos os aspectos sociais, seja político, seja espiritual, seja nas questões civis. Eu acho que a nossa geração ela tem muito esse resgate dos deuses antigos, da tradição antiga e da tradição livre. Eu acho que a nossa geração é uma geração que casa muito com liberdade. Então é muito difícil pra gente ficar preso numa coisa, sabe? E eu acho que esses deuses pagãos, essa mitologia, por mais que ela seja muito mais antiga do que a nossa sociedade, ela acaba sendo muito mais livre. Sim, e assim, não só. Hoje a gente olha e fica chateado pelo fato de, por exemplo, o culto de Inanna e a história de Inanna não ser tão explorada e a gente não encontra tantas coisas, até porque muita coisa foi destruída. Mas aí, imagine outras divindades que a gente não tem nenhum nome, né? Porque o culto à mulher, ele é muito, muito antigo. Então Por isso que eu te falei que eu não consigo dizer que ela não é popular. Porque ela ainda tá viva. Ela ainda tá viva. Tipo, se a gente olhar para os outros deuses, pra Sim, o pai dela, ou pra deusa Nana, que é a mãe, ou a própria Tiamat, as pessoas falam muito menos. E querendo ou não ela, as pessoas ainda falam, você ainda encontra imagem. Encontra uma só, mas pelo menos tá lá. Né? Tipo, ainda tem isso. Mas eu sinto que com ela, depois que despertei, depois que eu vim pra esse lado de cá, eu sinto que meio que as coisas estão reflorescendo, sabe? As coisas, ela tipo assim, ela tá falando, ó, eu fiquei muito tempo paradinha, mas agora eu vou voltar. Eu espero que volte com tudo, porque a gente tá precisando dela. Sim. Enquanto civilização, precisamos de Inanna. Isso é bem real, assim. Eu acredito muito nisso, nela e em várias outras divindades femininas para que haja transformação, porque a gente tá precisando de uma grande transformação na nossa sociedade. A gente vê isso todos os dias, né? Pois é, e a gente vê que parece que quanto mais a gente anda, parece que mais a gente volta pra trás também. Porque, por exemplo, dentro dos templos dela, haviam altas sacerdotisas que eram pessoas transexuais, que eram pessoas de gênero, sabe, gênero fluido. E a gente vê que hoje nas religiões é muito difícil de você ver uma pessoa transexual numa posição de sacerdote, sabe? A gente vê que, assim, é uma sociedade muito antiga, aconteceu, sei lá, quantos mil anos atrás, mas que eles acabavam sendo que nisso eles eram mais evoluídos do que a gente. A própria divindade era mais evoluída do que as divindades que a gente tem hoje, assim, bem populares, sabe? A própria divindade, ela conseguia aceitar mais as diferenças, ela conseguia entender mais as características de cada um do que as divindades que a gente tem hoje, que é só uma coisa só, sabe? Só um padrão só, sabe? Enfim. Sim. E é porque, assim, eu acho que a gente tem que entender que, pelo menos na minha visão, as civilizações, etc., elas não são uma questão linear, né? Ou a evolução espiritual, para quem, independente da forma como as pessoas acreditem do que seja essa evolução, ela não é uma coisa linear, é um ciclo. Então, assim, por isso que você vê religiões tão antigas e todo um sistema matrilinear que vem com uma aceitação muito maior do que hoje em dia no sistema patriarcal em que a gente vive, que é um ponto muito importante e que o patriarcado não surgiu com o cristianismo, né? Surgiu antes. E desde antes vem podando as divindades femininas. Acho que até surgiu basicamente com o crescimento do homem branco, né? Se a gente olhar para a Grécia, a Grécia tinha divindades femininas sim, mas várias divindades femininas tiveram todo o seu poderio limitado e reduzido e se transformado em tipo coadjuvantes para que as divindades masculinas tivessem todo o poder e tivessem todo o centro da atenção das coisas, sabe? Por exemplo, a própria Afrodite. A própria Afrodite, ela perdeu muito do poder dela para que ela fosse a mulher que o homem quer ter do lado.
entendeu? Aí ela fosse a visão, nossa, essa mulher é perfeita pra que eu quero ter. Aí Hera não, Hera é a que eu quero casar. A Afrodite é a que eu quero ter por uma noite, a que eu quero me divertir e tal. Mas a que eu vou me casar é com Hera, porque Hera é fiel e Hera vai defender meu trono. E é tudo muito voltado em cima do homem. Quando a gente fala tudo aquilo que vem do homem branco, o patriarcado está totalmente conectado. Eu acho que as outras civilizações antigas, elas tinham uma divisão muito maior. Hein? Não que a Suméria não fosse já machista, porque era em alguns aspectos. Já existia a questão do dote, eu estava estudando, a mulher ela já meio que pagava aqui um dote, já existia isso. Quando ficava viúva, ela não podia casar de novo, a não ser que a família do marido desse. Enfim, já existia uma questão do machismo, já porque sempre existiu. Mas não era tão impactante quanto é hoje, ou quanto foi na Grécia, porque na Grécia também foi muito ruim. A Grécia, assim, bem complicado mesmo. A pergunta é: como acontece o seu contato diário com essa divindade? Acho que quando as pessoas nos procuram, né, para entender melhor como como é que a gente conversa com essas divindades, como é que é. Algumas pessoas têm coisas muito específicas, práticas muito específicas, mas como é que é a sua, diariamente? O que acontece entre você e Nana? Eu tenho um contato muito... Querendo ou não, a gente acabou tendo como primeira referência o Deus cristão, né? O Deus cristão, ele é a nossa primeira referência de divindade. Qualquer pessoa que nascer aqui no Brasil, a não ser que você dê a sorte de nascer uma família umbandista, ou uma família que frequente mesa branca, de outras religiões, você vai nascer numa família cristã. E eu tinha um contato com ele muito de parceria, sabe? Não tanto quanto que eu tenho com ela, mas eu sempre tive um contato muito de desabafar, de conversar. Eu nunca gostei muito de oração fechada. Tipo, por exemplo, eu nunca gostava muito de rezar Ave Maria. Eu gostava de eu falar o que eu sentia, porque eu achava que a Ave Maria era quadrado. Achava que eu ficava repetindo aquilo ali, sabe? Eu achava que às vezes até era meio sem sentimento. Então, meu contato com ela, eu falo que vai desde quando eu acordo, sem sombra de dúvidas, era a primeira coisa que eu penso e a última que eu penso antes de dormir, sabe? Então, todo o tempo eu tenho contato com ela. Lógico que tem momentos que eu paro, que ali eu vou ritualizar, que eu sinto a energia muito mais forte. Ou quando eu tenho uma notícia ruim, eu sinto uma energia dela muito mais forte. É engraçado a gente falar que as pessoas têm um medo dela, por ela ser essa divindade da guerra, essa divindade feminina forte. Mas eu sinto uma energia dela muito maternal, muito, muito fraterna, sabe? Assim, eu não tive nenhum momento, que nem eu vejo as minhas amigas, eu brinco com elas, que elas tomam um puxão de orelha da divindade delas. Eu tenho uma amiga que ela é filha de Aset, ela vive tomando puxão de orelha pelas cagadas que ela faz. Aí outra que é filha de Lilith. Eu nunca levei puxão de orelha de Inanna ainda. Não sei se eu sou uma filha tão boa assim, pra não ter acontecido isso. Mas ela é muito fraterna comigo, é muito acolhedora. Quando eu conquisto alguma coisa dá certo. Ou na meditação ela aparece comigo e me puxa pra dançar, pra festejar, pra comemorar. Ou eu sinto a energia dela muito forte, ao ponto de sentir quase um toque ali do meu lado falando. Então meu contato com ela, ele é muito assim, é muito aflorado e é muito, tipo, a todo momento, sabe? Às vezes você tá no banheiro, lavando o banheiro, aí você lembra dela e começa a cantarolar uma música dela, sabe? Uma coisa assim. Às vezes vem um verso de um texto que eu li sobre ela na cabeça, mas eu até comentei isso com você, né, da questão de ela ser a coisa que eu mais amo, tipo assim, ela ser a prioridade, meu amor assim principal hoje na minha vida. A gente vê que existem outras divindades que elas te obrigam a amar ela acima de tudo, porque se você não amar ela acima de tudo, você vai passar uns anos ali levando uma chicotada. Já eu amo ela naturalmente acima de tudo, sabe? É natural. Acontece, sabe, de eu amar ela acima de tudo, então ela acaba que ela é o meu primeiro e meu último pensamento, assim, no dia. E quando sonha, ela aparece lá também, porque ela nem no sonho ela me dá sossego, assim. E quando eu tô sonhando, e eu peço muito pra sonhar com ela, eu gosto muito de sonhar com ela, eu gosto muito de ter esse contato do sonho, sabe? E eu tenho sonhos muito vívidos com ela. A meditação ela é muito fluida, ela é muito sensorial, só que eu sei que eu tô meditando. E no sonho é diferente. No sonho é como se você estivesse vendo um filmezinho, né? Outra coisa. E eu tenho esse contato com ela, assim, a todo esse momento. Um momento de estudo também, quando eu amo estudar pra ela. Eu acho que às vezes eu já reli livro, eu já revi os mesmos vídeos, sabe?
Porque às vezes eu não acho tanto Sim. conteúdo sobre ela, tanto que eu tô pensando até em começar a desenvolver algum tipo de conteúdo da minha vivência com ela, para inspirar outras pessoas, para que outras pessoas tenham pelo menos esse norte para seguir. Mas não tem. Você sabe, tipo, porque eu lembro do seu vídeo falando de asset, você sabe como é. Uhum. Sabe? Às vezes você Sim, olha uma sim. maçã na rua, nossa, que maçã bonita, eu queria pro meu altar, lembra dela, tipo. É muito aleatório, é muito Sim. assim, é muito, muito fluido.